que Adriano Silva tá aqui com a gente, ele comentou, ó, Deus me perdoe por criticar tanto, mas o Jandrei e Diego Costa tem que ser vendido urgente. O Adriano não aguenta mais esses dois, viu, Henrique? Cara, o Jandrei, na verdade, vamos lá, eu venho falando isso já há algumas lives, que também não é só tacar pedra, né? O Jandrei fez jogos importantes e em alguns momentos foi importante para o São Paulo, ajudou. Não vem atravessando um bom momento. Muito também pela pressão que o Rafael acabou colocando, porque hoje substituir o Rafael é difícil. Agora a questão do Jandrei, eu não teria nem renovado, independente de que ele ajudou o São Paulo já há algum tempo, mas quando você tem um goleiro, por exemplo, como o Rafael, eu não entendi o porquê você renovar com o Jandrei. Aí era o momento de você começar a dar oportunidade para os jovens goleiros, para em algumas ocasiões substituir o Rafael, em jogos que precisa poupar, para ir você dando ritmo para esses meninos da base, pensando no longo prazo. O Jandrei não é um goleiro que você pensa no longo prazo, assim como o Rafael também não é. Eu acredito que o Rafael possa entregar mais 5, 6 anos, talvez até 10 anos jogando em alto nível. Acredito que sim. Mas os goleiros da base estão falando em 20 anos. Ou, de repente, menos tempo, mas um valor de revenda interessante. Quando você renova um reserva com uma idade mais avançada, para mim é erro de planejamento. Eu acho que a posição de goleiro, que é uma posição em que você não reveza, tá? É raro alguém que faz isso. Você não precisa ter dois goleiros de mesmo nível de idade no elenco. Poucos times, por exemplo, o Palmeiras tem isso hoje, mas o Palmeiras tem um goleiro reserva um pouco mais velho, mas que vai entregar muito tempo e era titular antes de ir para lá. O Jandrei já não vinha bem em outros clubes, era reserva no Santos quando veio para São Paulo, veio num negócio de desespero, e aí, quando chega, termina o contrato, em vez do São Paulo, ó, Jandrei, obrigado, a gente te agradece pelo que você fez, mas vamos dar moral para os meninos da base, renova. É aí onde foi o erro. Nem é o erro dele estar jogando hoje, foi ter renovado lá atrás. E o São Paulo não forma grandes goleiros, pelo menos há 30 anos atrás. O último grande goleiro que a base do São Paulo formou foi o Rogério Ceni. E um goleiro que eu não me lembro se esse goleiro ia ter oportunidade, ele se acidentou, infelizmente faleceu, é o Rogério, teve a oportunidade dele, mas tinha um outro goleiro que estava à frente do Rogério. Foram os últimos dois goleiros que a base do São Alexandre. Paulo formou. O Alexandre. O Rogério e o Alexandre, isso, gente, pelo menos há 30 anos atrás. O Rogério já aposentou há quase 10 anos, né? E jogou 20 e poucos anos como arqueiro do São Paulo, acho que 22 ou 23 anos. De lá para cá, desde a era Alexandre e Rogério Ceni, que o Alexandre infelizmente nos deixou num acidente terrível, o São Paulo não formou, mas não um grande goleiro na base. E o Na Rafael veio verdade, contratado de outro time, não foi formado pelo São Paulo, né? na verdade, o São Paulo continua formando grandes goleiros, mas para os outros. Esse é o grande problema, né? Vamos falar, por exemplo, de um recente Lucas Perry, que virou um grande goleiro no Botafogo, foi vendido. Vamos falar do Richard, que estava jogando no Ceará, acho que ainda está. O Everson, do Atlético Mineiro. O Anderson, do City. São todos goleiros formados pelo São Paulo. E aí, Mas servindo que em outros não clubes. estreou no Poderiam ter profissional, passado que pelo não São Paulo. estreou, Isso. Então, assim, não continua firmou. formando grandes goleiros para os outros. Para ele, São Paulo mesmo não forma. Ó, o Johnny comenta aqui, mas se der oportunidade, goleiros novos nunca vão jogar. Tá na hora de dar oportunidade. Dar oportunidade igual aconteceu com o Rogério, e ganhou todos os títulos. Concordo, a gente até falou na última live, viu, Johnny? Que se for para ter um goleiro que vai falhar, vamos dar oportunidade pra gurizada. O Jandrei tava entregando a rapadura sempre, né, Henrique? E só lembrando, tá, gente, para quem é mais velho aí e conhece a história, o Rogério só teve a oportunidade por uma fatalidade do destino, tá? Um acidente que tirou a vítima, vitimou o Alexandre, né? Tirou a vida do Alexandre ali. Ele acabou tendo essa oportunidade, porque na época que lança o Rogério, tiveram que se desfazer do Zete, porque senão o Rogério não ia jogar, tá? Então, assim, quando um goleiro se firma, por exemplo, que é a questão do Rafael, ele não dá espaço. E um problema, por exemplo, do São Paulo não ter formado goleiro é porque o Rogério também não largava o osso. O Rogério não dava espaço para a reserva jogar. Então, assim, o Rogério, quando começa, inclusive, eu assistir jogos do Rogério no começo, que ele falhou muito. O Rogério até ganhar seu primeiro título foi muito questionado no gol de São Paulo, mas a diretoria bancou, viu o potencial nele, né? Principalmente o Muricy, que foi quem alavancou a carreira do Rogério, né? Banca ele e virou o que a gente sabe que virou.
tem sim que dar oportunidade para os meninos da base, mas tem que ser em situações planejadas. Vamos de novo pegar o exemplo do Atlético Paranaense hoje. O menino vinha pegando muito, mas é um menino que a gente viu que a cabeça dele não está 100%, porque um goleiro para ser expulso numa lateral de campo, num jogo que não está valendo uma final de campeonato, não está valendo uma classificação, ele ser expulso daquele jeito, aí é onde eu defendo o goleiro mesmo falhando, como já vem falhando, mais experiente, que não vai cair nessa pilha, entendeu? Então tem que dar sim oportunidade, mas tem que ser um negócio planejado. Era para ter usado, por exemplo, o Yang, na minha opinião, lá naquele jogo da Copa do Brasil lá contra o Águia de Marabá. Ali era jogo para colocar o Yang. O Pedro SPFC comenta: no máximo renova mais um ano para o Yang ter tempo de se preparar. 3 anos foi um absurdo. Também acho um absurdo, né? Eu não sei, os empresários deitam e rolam. O que tem de pereba no São Paulo com um contrato gigante tá escrito em lugar nenhum. Até hoje o São Paulo tá devendo o Jusilei. Marcos Pereira comenta: galera, se o São Paulo no primeiro tempo matasse o jogo, é aquilo que eu falo, o São Paulo não torce a faca, né? Pelo menos com 3-0 daria para colocar Yang, quer dizer, pelo menos com uns 3-0 daria para colocar Yang no segundo tempo tranquilo, sem medo. O problema, Marcos, é que você tira o goleiro no meio da partida para pôr o outro, rapaz, se o Yang não vai bem, você mata o Jandrei e mata o Yang e fica sem goleiro. Também acho. Se for para dar oportunidade, tem que pegar um jogo fácil e começar do início. Dependendo a partida, a não ser que assim, tá? Vamos supor que o Jandrei fez um partidaço, pegou tudo, aí você tira ele para sair aplaudido, para dar oportunidade pro menino, aí sim. Mas esse tipo de alteração para você colocar um goleiro no meio de um jogo é complicado. Não é legal você colocar goleiro assim no meio de um jogo, a não ser que seja um jogo festivo, um amistoso, alguma coisa, mas num jogo valendo assim, pra você pôr um goleiro. Porque até o aquecimento do goleiro é diferente, cara. Você pode ver, para quem vai, por exemplo, no estádio, o aquecimento do goleiro começa antes de todo mundo e termina depois de todo mundo, é diferente. Então não sei, de repente é queimar o menino fazer isso. Ó, o Pedro comenta aqui: o PR é um bom goleiro, mas não jogou aqui, foi mal. O PR, minha Nossa Senhora, né? Jogou no São Paulo. O Johnny comenta com um negócio interessante: São Paulo não dá oportunidade para os goleiros da base. Não dá, tá na hora de mudar isso, concordo. Mas é porque também o São Paulo ficou um tempo, que é o que vai acontecer com o Corinthians, viu? Um tempo para substituir um grande ídolo. Tá certo que o Rogério era muito mais do que o Cássio, mas muito mais goleiro, muito mais ídolo. Ficou muito mais tempo no gol do São Paulo. Não é fácil substituir um cara desse. Demorou para o São Paulo pegar a volta, mas eu acredito que já já o São Paulo entra no eixo de novo em relação a essa questão de goleiro, né, Henrique? Eu também acho. O fato de ter subido o Yang também, porque o Yang é muito novo. O fato de ter subido ele, eu acho que justamente é para preparar ele para o gol do São Paulo. Eu só acho que, vou te dizer de novo, jogos como aquele jogo da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá é um jogo interessante você testar um menino desse. E espero que assim, que esse ano o São Paulo tenha oportunidade de fazer isso, tá? Tem que começar a dar a oportunidade, até para entender como que ele vai ser a desenvoltura dele no profissional. Não é a mesma coisa jogar no profissional, jogar no sub-20, é totalmente diferente. Então precisa sentir ele no profissional. Eu não colocaria agora, eu acho que, igual eu falei, eu acho que faltam poucos jogos aí para o Rafael voltar. Eu acho que aquele apagão do Jandrei tende a diminuir, tá? Já vem diminuindo, já errou menos, né, nos últimos dois jogos, não comprometeu, né, nos últimos dois jogos. Então acho que assim a tendência é que, aliás, contra o Bahia ele errou, quase comprometeu, né? Mas eu já foi até agora, deixa terminar e aí o Rafael volta e a gente para de passar esse sufoco no gol aí. José Sim. Ivanildo comenta aqui: por que a vida de goleiro, Henrique, é complicado? Todo mundo pode falhar, menos o goleiro. O Henrique sabe disso, viu, José? O Henrique é goleiro. Quem tá O com a gente goleiro aqui falha é também é o gol. Sport. Falha é gol. O Sports Time tá com a gente aqui, ó. Sports Time. Se inscreve no canal, cara. Acho que é a primeira participação sua aqui no canal, né? Que aí aqui no canal todo mundo que participa é amigo, é parceiro. Se não é, vira. E a gente vai lembrando de todo mundo, né? O Sports Time. Acho que é a primeira vez que participa. Se inscreve no canal, fica aqui com a gente. Ele comentou o seguinte: E, Yang tem que assumir o gol do tricolor. Fala, meu amigo Henrique. não, e só um adendo aí sobre o Sports Time aí, tá com cara de ser um canal também. Se for, fala pra gente aqui se é um canal também, que a gente vai lá te prestigiar também, vai ver seu canal lá.
A gente se ajuda, tá? Isso aí. Dá E uma o moral aí Yang pra tem que nós. assumir o gol do São Paulo aos poucos, tá? Tem que ser um negócio planejado para não se queimar, até porque assim, o Rafael é o titular absoluto e vai ser o titular absoluto do São Paulo por um bom tempo. Então ele tem que começar a ser preparado para assumir o gol do São Paulo, mas planejado.